Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Natan Pessoa. E hoje, bom, dos últimos lançamentos que tivemos aí da Dona Marvel esse ano, foi o filme Capitão América Admirável Mundo Novo, que pra falar a verdade, todo mundo, a maioria das pessoas não achou e sabe que não é um grande filme, que tá longe de ser um baita de um filme da Marvel. Só que, de repente, chegou mais um filme da Marvel esse ano, só que dessa vez contando o lado de anti-heróis, de antagonistas que se tornaram heróis. O que saltou todo o público fanático da Marvel e trouxe muitas mais questões positivas. Mas essas questões positivas, você e eu só vamos descobrir ao longo de todo esse vídeo. Então, quem chegar primeiro, ganha! Presos em uma armadilha mortal, uma equipe nada convencional de anti-heróis embarca em uma missão perigosa que os força a confrontar os cantos mais sombrios de suas vidas. Turminha, Thunderbolts é um daqueles filmes de heróis da Marvel, ou aqueles filmes que todo ano sempre tem, que as pessoas não dão nada, que as pessoas não valorizam, e quando chega arrasando todos os corações das pessoas, trazendo muitas críticas positivas, e é o que eu creio que Thunderbolts consegue trazer para o público fanático da Marvel. A gente teve a recepção agora há pouco de Capitão América Admirável Mundo Novo, que não foi muito boa, as pessoas não gostaram muito do filme, a receptividade não foi muito agradável, e Thunderbolts chegou aqui para mostrar que a Marvel sabe sim fazer filmes de heróis, no caso aqui anti-heróis. O que são anti-heróis? São personagens heróis, tentaram ser heróis, mas acabaram se tornando vilão. E aqui, esses personagens que já apareceram em outras partes do universo da Marvel, teve a oportunidade de receber um filme próprio. E deu certo? Eu falo aqui sem dó e piedade, que deu. E muito, pra falar a verdade. Depois que o filme foi anunciado que ia ter esse ano, as pessoas começaram a julgar muito, falando que ia ser só mais um filme da Marvel, um filme fraco, sem trajetos e pontos muito recessivos na questão crítica positiva. E acabou mudando todas as opiniões quando chegou agora aos cinemas no começo desse mês. E quando eu assisti, eu vi que realmente as pessoas estavam certas. E pensem no baita filme da Marvel esse ano. E é só o primeiro. E galera, sendo sincero aqui de coração mesmo a vocês, ultimamente a Marvel da fase 4 para agora a fase 5, ela tem feito muitos filmes que não foram um grande pontapé. Mas eu creio e... na minha opinião, eu acho que Thunderbolt chegou para valorizar muito essa fase 5 da Marvel e mostrar que a Marvel ainda consegue fazer filmes fabulosos. Não é perfeito, como todo filme não é perfeito, sempre tem um filme que tem um errinho, nem que seja um pequenino, mas sempre tem, até mesmo que ganha Oscar e tudo mais. Mas dos últimos filmes que teve da Marvel, eu creio que Thunderbolts é sim o melhor, ficando atrás apenas de Guardiões da Galáxia 3, que foi um filme emocionante, um filme caótico, emblemático e que finalizou a trilogia perfeitamente. Isso a gente não pode discordar. E Thunderbolts é aquele típico filme de herói que tem personagens carismáticos, tem uma história muito valorizada que prende a gente mesmo, faz um joguinho de vilões que não são vilões, mas ao mesmo tempo são vilões, e que foca muito em traumas do passado, questão de depressão, ansiedade, e isso afeta muito, principalmente os jovens que estão a assistir o filme, no caso, minha pessoa, que foi assistir ao filme. Então, é um filme que retrata muita coisa, apesar de ser um filme que, né, se passa mais à frente, ele é um filme que aborda muito bem essas questões, pelo menos para os personagens, e inspira algumas pessoas. Inspira, vai. E julgando ou não julgando, eu acho que Thunderbolts tem uma trama tão redondinha e tão preenchida perfeitamente que valoriza a gente até terminar as 2 horas e poucas de filme. Porque eu sei que é um filme de longa duração, mas é um filme que ele prende nossa atenção com seus casos, com seus objetivos, com suas perspectivas próprias. Porque Thunderbolts, ele tem um plano assim de cenas de ação que é tão simples, mas é um negócio tão simples e tão perfeito ao mesmo tempo que a gente fica de queixo caído quando chega ao tal local que o filme quer trazer, ao tal aborto que o filme quer levar para o público. E aqui tem muitas cenas de luta e de ação que, ao chegar lá nessas cenas, de lutas e ações, é um negócio que é como se ele estivesse lá apenas por estar, né? O que basicamente a maioria dos filmes da Marvel faz. Isso a gente viu muito em Guerra Infinita, em Ultimato, né? Mas é assim, é um negócio bem leve, bem qualquer coisa, mas que faz de uma forma tão simples, tão perfeita que nos cativa. Mas claro, todas essas formas que nos cativa, ela tem detalhes emocionalmente a nos trazer. Como? Quando tem cenas de humor, esse filme é recheado de cenas de humor, mas elas são necessárias no roteiro, são necessárias na trama. Mas quando é preciso cenas emocionantes e tristes, esse filme sabe fazer de uma forma deliciosa.
Não que isso atrapalhe essa bipolaridade de emoções. Do nada o povo tá tudo no humor, na luta, lutando com o povo, uma agonia. Você quer daqui a pouco tá o povo numa cena muito emocionante. Isso é a forma, né, gente? Como eu falei, é a forma que ela é perfeita. Ele sai de uma forma deliciosa. Então, se encaixa perfeitamente a bipolaridade de emoções. O joguinho de bipolaridade de emoções jogado aqui na trama de Thunderbolts. Mas, como eu sempre costumo falar, nem tudo é um morango. E aqui a gente tem um elenco escalado para fazer o papel dos personagens, que eu acho que o roteiro não dá tanta atenção para alguns, já para outros dá mais atenção, o que me incomodou. E creio que eu queria ter visto mais de muitos personagens como a Fantasma, né, que ficou muito rinchuchuda, muito presa, perdida no meio da trama de uma forma conveniente, pra falar a verdade. Focar mais em uns que nem merecia tanto e deixaram mais pro lado outro. E essa questão é muito importante, porque os personagens que focaram mais são aqueles personagens que não têm tanta importância, diga-se, passagem pro roteiro, pro filme se desenvolver. Por mais questão de piada, soltam piadas toda hora, fazem uma brincadeira, luta, preenche, enrola, enche linguiça. E isso é algo que poderia ter focado em mais coisa interessante, como a Fantasma, que é uma personagem interessante. Eu queria ter visto mais dela, mas não foi dessa vez. Só que aí é que tá, porque é a forma que o filme conta a história dos personagens, que desenvolve cada personalidade de cada personagem ali, que é o apto ponto, o alvo principal do filme Thunderbolts. É ali onde o filme mostra que sabe valorizar um filme, que sabe valorizar personagens e focar. Ele não pode focar em todos, pode desenvolver apenas alguns, mas esses alguns desenvolvidos são desenvolvidos da melhor forma possível. Ah, Nathan, e os temas que Thunderbolts aborda, apesar de ser um filme que se passa bem mais na frente, no futuro, né? Elabora muitos temas como ansiedade, depressão e na questão ali de ser rejeitado. Porque eu acho e achei interessantíssimo pegar heróis do passado do universo da Marvel, obviamente, que participaram ali, como a Viúva Negra, como o Fantasma, né, do Homem-Formiga, como o antigo Capitão América, e juntar todos eles ali, os Thunderbolts, para batalhas aleatórias que estão fazendo apenas porque, né, é o que eles se entregam à vida e tudo mais. Mas achei muito legal juntar esses personagens antigos, esses personagens legais, esses personagens que a gente gostou no passado e que, por essa grande menosprezação que eles tiveram, foram substituídos por novos, ficaram tão isolados que estão jogando todo essa sua tristeza, essa sociedade de depressão nas lutas com crimes bobos e pequenos. No caso, crimes de pequenos porte. Então eu achei muito legal a Marvel pegar esses personagens e transformar todos eles em novos Vingadores, né? Novos personagens para a Marvel, que podem ser muito importantes para o futuro. Agora, não que eu não goste das cenas de lutas dos filmes da Marvel, até porque, para mim, pelo menos, é tudo tradicional, mesma coisa, toda a mesma coreografia. Mas os planos e as cenas na cinematografia de Thunderbolts conseguem elaborar e deixar mais eficaz as cenas de lutas aqui do filme, apesar de ser basicamente a mesma coisa, grande mesmice de sempre dos filmes da Marvel, sendo de lutinhas aleatórias até chegar numa batalha final, que aí sim, na batalha final aqui desse filme, o negócio muda o rumo totalmente e fica um negócio inexplicável, de tão magnífico que foi a batalha final desse filme. É um negócio de arrepiar. Só que Thunderbolts, ele é um filme interessante, porque ele pega personagens antigos da Marvel que não servem mais, junta eles e cria novos Vingadores, né? Digamos, que estão falando por aí. E criam muito bem. Apesar de uns não ter tanto desenvolvimento, já outros sim. Eles fazem isso, mas foca mais na questão psicológica deles. Em muitos momentos a gente percebe que a Lei está abordando o tal tema do filme, que é sobre depressão, ansiedade, sobre os contratempos da vida, tenebrosos e outros já magníficos, e mostra que no fundo sempre a pessoa pode ser má, mas no fundo sempre há uma luz a brilhar dentro do coração. Então esse é um tema que o filme traz, que aborda perfeitamente. O que importa é que Thunderbolts está aí para provar que a Marvel pode cair muito e também pode subir os degraus a mais. E aqui subiu bem muito do que tinha subida ali em Capitão América Admirável Mundo Novo, que não é um filme ruim, mas não chega ao ponto de ser tão bom quanto Thunderbolts, que pra mim, do 4 pro 5º nível da Marvel, Thunderbolts fica apenas atrás de Guardiões da Galáxia, volume 3. Agora, por que o filme ele tem uma certa distorção ali sobre problemas psicológicos, principalmente dos anti-heróis do passado que vieram a reaparecer agora neste novo filme próprio para eles? O filme desenvolve muito bem até, de uma forma muito eficaz. Só que eu já não posso falar porque senão eu vou dar spoilers. Tem que assistir o filme e aí quando você assistir,
você vem comentar aqui no meu vídeo o que você achou sobre sua interpretação sobre os problemas da saúde mental, psicológica, que leva a níveis mais absurdos e que o filme aborda perfeitamente. Mas creio que se a Marvel continuar desse mesmo jeitinho, que às vezes cai, às vezes sobe, às vezes desce, como eu sempre costumo falar, mas se ela continuar subindo do jeito que tá no mesmo nível de Thunderbolts, pode conquistar muitos e muitas pessoas ainda, viu? Thunderbolts tá aí pra provar que consegue sim fazer um filme com anti-heróis, mas de uma forma muito motivacional, muito emocional, cativante, com personagens carismáticos e uma história elaborante. E sim, é aquele típico filme que você vai assistindo e não acha nada, mas quando vai passando minuto por minuto, você termina o filme com o queixo lá embaixo. E a nota que eu dou ao filme Thunderbolts é a nota 9. Então, galera, tá chegando mais no final do vídeo aqui no meu canal Nota Pessoa. Espero muito de coração que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram do vídeo, o que vocês fazem? Deixa um like, se inscreva no canal, ative as notificações para estar recebendo vídeos novos sempre. Só lembrando que meus vídeos novos toda segunda e todo sábado às 19 horas da noite. É isso, um beijo, muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima e tchau.